Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos os irmãos presentes na Igreja El Shaddai, aqui em Terra Rica. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos assistindo através dessa live e aqueles que vão nos assistir depois também. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que estar alegres com o Senhor, porque nos tem dado mais um dia de vida e cada dia é muito precioso. Um dia de vida vale mais do que toda a riqueza deste mundo. Muitas pessoas estão com a sua riqueza procurando prolongar as suas vidas, mas os médicos estão dizendo: olha, para você não tem mais jeito. E Deus nos tem dado graça, Deus nos tem dado gratuitamente vida, e não só vida física, mas vida abundante. Que Deus fale ao coração de todos aqueles que estão passando por enfermidade nesses dias, para que se acheguem ao Senhor. Aqueles que estão, principalmente aqueles que estão acometidos por esse vídeo do Covid, para que possam buscar a Deus de todo o coração, crer que Deus pode reverter a situação, que Deus pode ainda curar, em nome de Jesus, amém? Por isso nós estamos presentes aqui na igreja, porque nós cremos que Deus pode todas as coisas. Nós não devemos buscar a Deus só na dor, só na enfermidade, nas adversidades, mas em todo o tempo. E a Bíblia diz também que nós devemos estar preparados para o dia mau, o dia da dificuldade, o dia da adversidade, o dia da enfermidade. Então, nos preparando, em nome de Jesus, para tudo aquilo que vier contra a nossa vida. Se nós nos prepararmos, nós estaremos prontos para enfrentarmos, em nome de Jesus. Amém? Convido os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo de número 1. Esse é o texto para nós abrirmos o nosso culto. E que Deus abençoe a todos nós com este versículo. Romanos, capítulo 8, versículo de número 1. Diz assim: nenhuma condenação. Quem tem a sua Bíblia em casa, estiver nos assistindo, apanhe a sua Bíblia, abra no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, e acompanha também, fazendo a leitura juntos, somos muito mais abençoados no Senhor. Diz assim a palavra: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Não existe mais condenação para quem já está em Cristo Jesus. Não existe condenação para quem já aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. A palavra diz que pelo sacrifício de Jesus nós fomos perdoados por Deus. Nós somos também salvos, fomos adotados por Deus, pelo sacrifício de Jesus, por aquilo que Ele sofreu, pela dor que Ele passou. Então nós somos perdoados. Nós somos também adotados por Deus como filhos amados. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como é que nós podemos ter a certeza de que nós vamos morar no céu com o nosso Pai Celestial? Se nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, aí não há mais condenação. Como é que a gente pode perder o medo da condenação? Quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Como é que a gente pode ter certeza plena de que o nosso nome está escrito no livro da vida? Se verdadeiramente nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Porque não há condenação para aqueles que aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. Que todos possam realmente crer. Todos possam crer que aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador, e a palavra diz que aceitar Jesus é crer no seu coração, confessar com a sua boca. É uma ação do Espírito Santo, algo maravilhoso, algo tremendo de Deus. E isso não é do homem, mas é uma ação de Deus. Amém? Creia no Senhor Jesus Cristo e seja liberto, seja livre. Creia no Senhor Jesus como teu Senhor e teu Salvador, e não haverá condenação para a sua alma. E aí você pode se alegrar por todos os dias da sua vida nesta terra e com certeza se alegrará por toda a eternidade. Aqui neste mundo existem muitas circunstâncias contrárias, mas aquele que realmente aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador pode vencer todas elas. Pode vencer o medo de toda circunstância contrária e pode vencer o medo também da morte, o medo daquilo que está depois da morte. A Bíblia diz que existe a eternidade após a morte. E nós podemos perder o medo
o medo de queimar no fogo do inferno, se nós realmente aceitamos Jesus como Senhor e Salvador e cremos na sua palavra. Aqui está dizendo, não existe condenação para quem já está em Cristo Jesus, ou para quem aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Não existe condenação. Amém? Glória a Deus. Que alegria poder saber que aquilo que Jesus fez por nós, lá na cruz do Calvário, nos dá o direito de entrarmos na casa do Pai e ali morarmos, habitarmos para todos sempre. Embora vivendo na terra, mas o nome já está escrito no livro da vida, porque não há condenação para quem realmente aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Pela fé no sacrifício de Jesus, pela fé na pessoa bendita de Jesus, nós não precisamos mais temer a condenação. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina a nos regozijarmos no Senhor. Amém? Vamos estar orando e depois louvando ao nosso Deus, que enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por toda a humanidade na cruz do Calvário. A palavra diz assim, que Deus amou a todos nós, a toda a humanidade. Deus amou a todos, aos pobres, aos ricos, Deus amou aos doentes, aos enfermos, aqueles que estavam andando pelo vale da sombra e da morte. Deus amou aqueles que não o estavam amando. Deus amou de tal maneira que enviou seu único Filho, Jesus, para trazer a salvação. E por meio de Jesus Cristo, não existe mais condenação para as nossas almas. Crendo, confiando no Senhor, abraçando esta mensagem, esta palavra de fé, nós podemos realmente desfrutar deste gozo ainda na terra. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de nosso Senhor Jesus, que todos que estão ouvindo possam realmente abraçar essa mensagem. Não há condenação para quem já aceitou o Senhor, entregou a sua vida aos seus cuidados. Aleluia. Bendito seja o Senhor, a Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, nosso Senhor. Aleluia. Que enviou seu Filho, Jesus, o nosso Salvador, para nos livrar da condenação do fogo do inferno, para, Senhor, restaurar a nossa vida, para nos levar, Senhor, aos teus pés como filhos amados. Bendito seja o teu Espírito Santo que nos tem ensinado esta verdade todos os dias, ó Pai, através da sua palavra. Muito obrigado, Espírito Santo, muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado a Deus Pai, muito obrigado à Trindade de Deus que nos tem amado com amor eterno. Louvado seja o Senhor em nome do Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Uma voz me disse lá do céu: canta, canta, canta para mim. Ore, ore, ore uma vez mais.
sua saúde de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor. Fortaleza, o nosso escudo. Tu és meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti, sem tua presença. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor,
conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu amo. Sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida a te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida a ti consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. É tudo teu, Pai. É tudo para a glória do Senhor. É tudo para a exaltação, para a adoração do teu santo nome, Pai. Fomos criados para o louvor da sua glória. Fomos feitos para te engrandecer. A minha casa pertence a ti, Senhor. Minha família é tua, Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu nos prostraremos diante de ti, Pai. Tudo que tenho é totalmente teu. A tua palavra nos diz, Pai, que o Senhor virá buscar uma noiva adornada, uma noiva sem mácula, sem ruga, Pai, preparada para o Senhor. O Senhor virá buscar uma noiva preparada para ir para uma casa, para uma morada eterna, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais lágrima, porque o Senhor mesmo enxugará toda lágrima. E nós nos entregamos a ti, Senhor. Nós nos entregamos em teus braços, Pai, dizendo: Abba, Pai, Abba, Pai, Paizinho querido, venha, Pai. E Ele virá assim como a chuva soródia sobre a terra seca, ansiosa. Ele virá buscar a sua noiva. Ele virá buscar uma noiva apaixonada por Ele. Ele vem saltando sobre os montes. Ele vem saltando sobre os montes.
és meu, Pai. Tu és o meu amigo, meu irmão, Paizinho amado. Não há nada melhor do que estar na Tua presença, Pai. Nada se compara a estar em Ti. Não há nada maior, não há nada melhor que a Sua presença. Não há nada maior, não há nada melhor, não há nada mais sublime que a Sua presença. Que a Sua presença. Ela é mais alta que o céu, mais linda que o mar, é a Sua presença. Ela é mais alta que o céu, mais linda que o mar, mais larga que a terra, é a Sua presença. É a Sua presença. A presença do Senhor, nada se compara a ela. A palavra do Senhor nos diz que a glória do Senhor, ela enche o céu, ela enche a terra, ela enche aquele que clama pelo Senhor. Oh, aleluia! Clamar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração. Oh, de cadarama suriandalas, serei achados de vós. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto a porta está aberta. Oh, aleluia! Porque quando o noivo vier buscar a sua noiva, pessoas clamarão, pessoas chamarão. Oh, de cadarama suriandalas. Mas o Espírito Santo do Senhor, Ele já não se fará mais presente, porque Ele subirá juntamente com a igreja. E nessa noite, Pai, venha nos encher com Teu Espírito Santo, Pai. Venha nos encher da Tua presença. Venha nos dar porção dobrada do Teu Espírito. Venha fazer as nossas lâmpadas transformar do óleo do Senhor, do óleo da unção. Precisamos de mais e mais do Senhor. Precisamos do Senhor, Pai, para podermos enfrentar todas as batalhas deste mundo. Ei, Cadarama, precisamos de Ti, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus.
ao Senhor, amém? Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente irei, pois eu sei que Ele está, eu te aguardará, do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente irei, porque eu sei que Ele está, eu te aguardará, do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor, amém? Foi Deus quem fez o sol para nos aquecer. Foi Deus quem fez a lua para o anoitecer. E disse haja luz, e a luz assim se fez. Deu ordem às estrelas para embelezar o céu. Criou o firmamento e o chamou de céu. Foi separando as águas, assim criou o mar. Foi tudo que Ele fez, louvemos ao Senhor. Por tudo que Ele fez, louvai ao Criador. Chegou no sexto dia, criou o homem, a grande maravilha da criação. Sua própria imagem apareceu, a semelhança do Filho de Deus. Criou o firmamento e o chamou de céu. Foi separando as águas, assim criou o mar. Viu Deus que era bom, assim surgiu a terra, e Deus se alegrou.
por ela ser tão bela, por tudo que Ele fez. Louvemos ao Senhor por tudo que Ele fez. Louvai ao Criador. Aleluia. Novo caminho para andar, novo sonho para sonhar. O deserto não é o meu lugar. Ele prometeu para todo que nele crê, o mar em nossa frente se abrirá. Nova criatura eu sou, o velho homem já morreu. Eu vou lançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou. Nova criatura eu sou, o velho homem já morreu. Eu vou lançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou. Eu vou dançar na chuva. Eu vou dançar na chuva. Eu tenho um tesouro, eu tenho sim. Eu tenho um tesouro dentro de mim. Este meu tesouro tem muito valor. Este meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador, meu Salvador. Eu tenho um tesouro, eu tenho sim. Eu tenho um tesouro dentro de mim. Este meu tesouro tem muito valor. Este meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador, meu Salvador. E vale mais que o céu, vale mais que o mar, vale mais que tudo, vale mais que meu tesouro tem muito valor. Este meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador, meu Salvador. Existe um poço no meio do deserto e pra se carregar. Existe um poço no meio do deserto e o povo passa perto pra se carregar. Eu quero de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue e não se cansa de caminhar, de caminhar. Quero um rio de água viva. Minha alma segue e não se cansa de caminhar, de caminhar. Se começarmos a orar, este tempo vem. Se começarmos a orar, salvaremos vida. Se
começarmos a orar, este tempo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Elias orou e o fogo desceu, dai glória a Deus. Josué orou e o sol parou. Elias orou e o fogo desceu, dai glória a Deus. Josué orou e o sol parou. Aplauda ao Senhor, amém? Quero nadar nos teus rios, quero beber de tuas águas, pois eu quero nadar nos teus rios, quero beber de tuas águas. Existem águas que dão no certeiro, existem águas que dão no joelho, existem águas que dão no sombro, mas tem águas mais fundas que eu sei. Teus rios, quero beber de tuas águas, pois eu quero nadar nos teus rios, quero beber de tuas águas. Sobre nós como a chuva, faça as águas subirem neste lugar, libera o teu rio sem medida, vem tuas águas agitar, vem sobre nós como a chuva, faça as águas subirem neste lugar, libera o teu rio sem medida, vem tuas águas agitar, porque pois eu quero nadar nos teus rios.
Aleluia. O Senhor, Ele nos fez adoradores dEle. Fomos criados para o louvor e para a glória do Senhor. Eu e você, nós temos um chamado desde o ventre de nossas mães. Porque o Senhor, Ele nos conhece, porque Ele nos formou. Ele nos deu forma para nossas vidas, soprou em nossas narinas. E hoje nós temos o privilégio de entrar na Tua santa presença e adorar ao Senhor, o poderoso El Shaddai, o poderoso Deus. Eu nasci para Te adorar, o Teu nome exaltar, Te amar e Te bendizer, Senhor. Levanta as minhas mãos em sinal de adoração, só pra Te louvar, Senhor. Tens autoridade e poder, é que nos dá força pra vencer. Bem digno e digno de louvor. És a rocha firme e eficaz, seu poder pra sempre eu quero ter. Jesus, poderoso El Shaddai, El Shaddai, 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 El Shaddai, El Shaddai, poderoso El Shaddai. Oh, Deus, nasci pra Te adorar, o Teu nome exaltar, Te amar e Te bendizer, Senhor. Levanta as minhas mãos em sinal de adoração, só pra Te louvar, Senhor. Tens autoridade e poder, é que nos dá força pra vencer. Bem digno e digno de louvor. És a rocha firme e eficaz, seu poder pra sempre eu quero ter. Jesus, poderoso El Shaddai, El Shaddai, 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 El Shaddai, El Shaddai, poderoso El Shaddai. Oh, oh. Aplauda ao Senhor, amém. Amém, Jesus. Querido Deus e amado Pai, Paizinho querido, nós estamos aqui, Pai, nesta noite, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, porque nós Te amamos. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós Te adoramos, Senhor.
E o Senhor merece, Pai, todo louvor, toda adoração. Oh, papai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos deu, Pai. Por mais essa oportunidade, Pai, de nós estar aqui na Tua casa, Senhor. Oh, papai querido, que o Senhor já falou conosco, Pai, através deste louvor, papai. Que este louvor, papai, possa ter subido até o céu, Pai, até o Teu trono, Senhor. Por isso, nesta noite também, Senhor, nós queremos, Pai, ouvir a Tua voz, Senhor. Nós queremos, Pai, que o Senhor use, Pai, nesta noite, oh, Pai, a vida do pregador, Senhor, que não seja ele a falar, mas seja o Teu Espírito Santo através dele, Senhor. Fala conosco, papai, fala com a igreja, Senhor. Fala, Pai, porque nós precisamos de ouvir a Tua voz, papai. Fala, Senhor, com a Tua igreja, fala com as pessoas que estão ouvindo essa live, Senhor, nesta noite, Senhor. Fala, Senhor, porque nós precisamos muito de Te ouvir, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Glória a Deus por esse louvor maravilhoso. Amém, igreja? Vamos aproveitar essa noite que o Senhor nos tem dado, cheia de graça e misericórdia, e vamos meditar na palavra do Senhor. Eu convido todos os irmãos abrindo suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Esse é o texto que o Senhor nos tem dado nessa noite para nós estarmos meditando e crescendo na graça e no conhecimento. Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Diz assim: daqui em diante ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Daqui em diante ninguém me moleste, porque eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Amém. Glória a Deus. A mensagem dessa noite fala sobre as marcas de Jesus. Nós vivemos dias em que muitas pessoas estão procurando uma razão para viver, um motivo para viver. Existem pessoas que imaginam que se elas marcarem o seu corpo fazendo uma tatuagem, para que as pessoas possam olhar para elas e achar que através daquela tatuagem, né, ela será reconhecida. Muitas pessoas pensam, tendo uma tatuagem, eu vou ser reconhecido como alguém diferente, como alguém especial. Então nós estamos vivendo uma geração que até mesmo muitas pessoas evangélicas estão procurando tatuar o corpo, fazer tatuagem, para ficar diferente, para ter uma marca diferente, para ser reconhecido como alguém diferente. Nós temos nessa noite um texto que diz que na vida do verdadeiro cristão existem marcas. Mas estas marcas não são como tatuagens, que são tão somente na pele, no corpo físico, mas são marcas que começam lá no interior da pessoa que crê realmente em Jesus. São marcas que são reveladas no exterior, mas que têm as suas raízes no seu interior. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, que ninguém me incomode, porque eu trago em meu corpo as marcas de Jesus, ou as marcas de Cristo. O apóstolo Paulo era um homem todo marcado. Trazia no corpo dele as marcas de Cristo. Eu me recordo de uma mensagem da época da fita cassete. Talvez pessoas que estão ouvindo essa live agora, e alguns irmãos aqui da igreja nem sabem o que é isso, né? Pode estar pensando, eu nunca vi isso. Aquela fitinha que a gente colocava no rádio, né? Aquela fitinha que muitas vezes dava problema, cortava, né?
e a gente emendava ali com um durex, aquela fita que às vezes mais enroscava do que tocava, né? Então, nos meus primeiros anos de convertido, quando a gente tinha uma fitinha daquela, com louvor ou pregação, a gente se sentia o máximo. Quando a gente tinha uma fitinha daquela, com mensagem de pastores, como o pastor Jorge Linhares, pastor Takayama, e outros pastores abençoados da época, a gente se sentia o máximo. E aí o duro era quando algum irmão pedia, né, aquela fitinha emprestada, que a gente sabia que ia dar problema, né? A gente dizia assim, não vai voltar inteira. E era raro material como esse, né? A gente tem uma fita cassete com pregação, com louvor, né? E eram poucos minutos. A fita era de 30 minutos ou 60 no máximo, né? A gente tinha medo da de 60 porque geralmente enroscava, né? Então eu me lembro de uma pregação em fita cassete, não recordo o nome do pastor, mas a mensagem do pastor falava sobre era um pastor do Rio de Janeiro. Falava sobre as marcas de Cristo. E aquele pastor dizia assim, olha, se Paulo aparecesse nas nossas igrejas hoje, isso lá nos anos de 1992, 93, foi quando eu ouvi essa pregação. Naquele tempo, ele disse assim, se o apóstolo Paulo aparecesse nas nossas igrejas hoje, nós não deixaríamos que ele viesse ao púlpito para pregar. Porque o corpo do apóstolo Paulo era todo dilacerado, todo machucado, cheio de ferida, da cabeça aos pés. Porque ele foi várias vezes aprisionado, várias vezes algemado nos braços e nas pernas, várias vezes açoitados. Um homem que só se interessou em servir a Jesus. E ele trazia o apóstolo Paulo, segundo o pastor, as marcas de Cristo. E ele disse, olha, para essa geração, o apóstolo Paulo seria uma pessoa sem credencial para pregar nos púlpitos das nossas igrejas, por causa da sua aparência. Mas a aparência dele era de alguém que realmente trazia em seu corpo as marcas de Cristo. Então eu achei interessante que o pastor, por volta dos anos de 1992, ele disse assim, agora a nossa geração não aceitaria um homem como o apóstolo Paulo pregando no púlpito das nossas igrejas, por causa da sua aparência, de tanto que sofreu por amor a Jesus, de tantas marcas que recebeu por amor a Jesus. E aqui o próprio apóstolo Paulo está dizendo, olha, que ninguém me incomode, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Amém, igreja? Esta é uma mensagem que a gente precisa levar em consideração, e muito. Este é um versículo da palavra de Deus que nós precisamos levar muito em consideração, e a gente precisa trazer para a nossa vida, né, essa mensagem, e nós temos que meditar se nós podemos falar como o apóstolo Paulo, dizendo, olha, ninguém me incomode, ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Nós precisamos observar a nossa vida e ver se nós realmente estamos tendo as marcas de Cristo em nossa vida, no nosso viver. O apóstolo Paulo, ele era um homem que, tanto no seu interior quanto no seu exterior, ele era marcado por amor a Cristo. No seu interior, o seu meditar, o desejo do seu coração era servir a Cristo. E no seu interior, no seu coração, havia uma chama ardente por cada dia querer ser mais dedicado à causa do Senhor e mais dedicado a amar o Senhor, servir o Senhor e fazer o melhor para o Senhor. No seu exterior, esse desejo interior, essa força interior, esse poder interior, né, de fazer o mais, o melhor por Cristo, no seu exterior estava demonstrado isso. Por quê? Porque era um homem que sofreu muito. Tudo que ele fazia por amor a Jesus. Certa vez, o apóstolo Paulo se desentendeu com João Marcos, porque ele tinha, o apóstolo Paulo, o desejo de fazer algo para o Senhor, e João Marcos disse assim, olha, mas eu prefiro fazer diferente. Então Paulo disse assim, então aparta-te de mim,
não é que se tornaram inimigos, mas não tiveram a mesma visão para fazer a obra do Senhor. Depois de velho, o apóstolo Paulo disse assim: olha, manda chamar a João Marcos. Manda chamar a João Marcos. Era um homem que amava a Deus com tanta intensidade, que eu acredito que nem a geração que servia a Deus naqueles dias, podia compreender o apóstolo Paulo. Tamanha a sua dedicação, tamanho o seu desejo ardente, de cada dia ser mais e mais marcado por amor a Cristo. Nós entendemos que nós estamos fazendo parte de uma geração que tem procurado se livrar das marcas, se livrar dos sofrimentos por amor a Jesus. Nós entendemos que fazemos parte de uma geração que não quer, de forma nenhuma, atrair o sofrimento por amor a Jesus. Nós estamos sonhando, irmãos e irmãs, com algo melhor para nós nessa vida. Nós estamos desejando aquilo que Paulo nunca desejou, que ele nunca sonhou, que ele nunca quis para a vida dele. Uma vida cômoda, uma vida tranquila, uma vida sem inimizades, uma vida sem confronto, por causa do Evangelho, por causa do amor a Cristo. E eu sempre digo que essa geração do povo de Deus é uma geração que não tem sofrido como deveria sofrer. Nós fazemos parte de uma geração que não sofre como deveríamos sofrer. E como sofreu o apóstolo Paulo. Nunca houve uma geração de povo que serve a Deus tão tranquila e tão acomodada como a nossa geração. Se você pensa que eu estou sendo exagerado, procura fazer uma pesquisa bíblica, né? De relatos bíblicos, da história da igreja, dos últimos 50 anos da igreja evangélica. Procura fazer um estudo bíblico. Procura ver como os nossos irmãos que serviram a Jesus, há 50 anos atrás, viveram, como eles foram confrontados, como eles sofreram por causa do amor a Cristo, por causa da Bíblia, como era ter uma Bíblia, e o que a pessoa que lia a Bíblia ouvia, né? O que um cristão, há 50 anos atrás, né, quando dizia assim, eu aceitei Jesus como Salvador, o que ele escutava de membros da sua família, da sua casa, o que ele passou, o que ela passou, o que eles passaram, é diferente dos nossos dias. A diferença está na questão da marca. A marca, por amor a Cristo, naqueles dias, era uma marca mais profunda. Era uma marca mais profunda. A marca por amor a Cristo, naqueles dias, era uma marca que doía muito mais. Hoje, se não parar para enxergar, né, de perto, talvez não se enxergue a marca de Cristo na nossa vida. Tamanha frieza que nós temos vivido com o Senhor Jesus. Era fácil ver a marca de Cristo na vida do apóstolo Paulo. Mas não está fácil ver as marcas de Cristo na nossa vida, na vida da nossa geração. A gente busca comodidade, a gente busca e sonha com um futuro tranquilo. A gente busca e deseja que todos nos amem e a gente geralmente trabalha para isso. De que forma? Sendo muito brando, não falando o que deveria falar e não fazendo o que deveria fazer. Então assim nós não somos confrontados. Então assim muita gente que deveria nos detestar, nos odiar, por causa de Cristo na nossa vida, acaba gostando da gente. Porque a gente é light, a gente concorda e a gente não discorda. A gente é socialmente correto. Está entendendo? E esse é o problema da nossa geração. Nós não estamos tendo marcas profundas, porque a gente não está querendo confronto, não está querendo passar
por dificuldades com respeito a laços de amizade, laços familiares. A gente quer que todo mundo nos ame. Mas Jesus disse que, assim como ele foi odiado, aqueles que amam ele verdadeiramente serão odiados também. E de repente a gente está procurando um inimigo e não está encontrando. A gente fala, mas só tenho, né? Está igual no Facebook. Não tem inimigo, só tem amigos. Quantos amigos você tem? Ninguém pergunta assim, quantos inimigos você tem no Facebook? A gente pergunta quantos amigos, né? Está entendendo? Então, de repente, é assim na nossa vida. A gente não está vendo ninguém que nos confronta. Está todo mundo gostando da gente. Porque a gente está sendo bem calmo, bem tranquilo. A gente não está incomodando com ninguém com o Evangelho. A gente não está falando do Evangelho que incomoda as pessoas. Lá por volta dos anos de 1992, a minha geração era assim. A gente entregava a vida para Jesus quando ia falar para o pai e para a mãe, misericórdia. Você já ia com o coração na mão. Já ia com o coração na mão. Está entendendo? Geralmente a família dizia assim, você é louco. Fizeram lavagem cerebral. Você é doido. E havia aquela pressão para a gente voltar atrás no nosso acordo com Jesus. Muita gente voltou, mas muita gente permaneceu, graças a Deus. E chegamos até aqui. Com a graça e a misericórdia de Deus. Está entendendo? Hoje se ouve falar de tantas pessoas, né, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Mas você percebe uma coisa. Que a boca está falando, mas que não é do coração. Porque hoje aquela pessoa diz que é crente, amanhã já não é mais. Hoje aquela pessoa diz que ouviu a voz de Deus, amanhã diz que já não está mais ouvindo a voz de Deus. Hoje diz que ouviu a voz de Deus, né? E aceitou o seu chamado, mas não houve arrependimento para com as obras carnais, não houve transformação nenhuma de vida. E a pessoa diz, olha, agora é só esperar Jesus voltar e ir para a glória. Uma geração que não está preocupada com santidade. Uma geração que não está preocupada em ter marcas profundas de santidade. Virou uma mistureira, né? Quem crê e quem não crê. Quem crê e quem não crê. Está misturado o negócio. Mas Deus conhece os verdadeiros filhos dele. Deus sabe quem realmente é e quem não é. Deus dos céus olha e vê seus filhos pela marca. Somos marcados como Paulo, quando realmente fazemos como Paulo. Talvez não com aquela intensidade, mas havendo realmente no nosso coração um desejo ardente, e havendo disposição, e a gente nessa disposição, né, servindo a Deus com interesse de coração e clamando, pedindo a Deus que tenha misericórdia, que perdoe os nossos pecados, né, e que também nos use para a glória dele, e que também, né, o Senhor faça, né, algo através da nossa vida, para que o nome dele seja glorificado. Gente que lê Bíblia, gente que ora, gente que se consagra, que se afasta do pecado, gente que não quer de maneira nenhuma voltar atrás, tem a marca de Cristo. Gente que está sendo confrontada de repente por alguém da família, né, ou por toda a família, nos nossos dias, mas que está firme, que diz, eu não volto atrás, eu fiz um compromisso para todos os dias da minha vida servir ao Senhor. Amém, igreja? Nós sabemos que o inimigo sempre tem uma conversa fiada, né? Para tentar enganar aquele que está servindo fielmente. Ele diz assim, o inimigo, por que você tem que ser tão dedicado se os outros não são? Por que você tem que se esforçar tanto se os outros não se esforçam? Por que você tem que fazer isso se não tem ninguém fazendo? Porque os outros não se incomodam com isso, por que você está incomodado?
Por que você tem que fazer mais que os outros, se dedicar mais que os outros? Porque o inimigo trabalha com essas coisas. E a gente precisa estar atento. Todos nós temos um chamado do Senhor. Todos nós temos um compromisso com o Senhor. E a gente não pode andar de acordo com o andar dos outros, mas andar de acordo com a palavra do Senhor. Se os outros estão cambaleando, a gente não precisa cambalear. Se os outros estão perdendo a fé, a gente não precisa perder a fé. Se quem dizia ser crente agora diz que é ateu, que não crê mais, cada um escolhe. O Senhor Jesus, lá em João 6, no finalzinho de João 6, quando a maioria dos discípulos foi embora, virou as costas para Jesus, e restaram só os 12. Jesus disse assim: vocês também não querem me abandonar? Pedro respondeu pelos 12, Senhor, disse assim: Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? Amém? Para onde a gente vai? Voltar atrás é pior do que aquilo que nós já vivemos lá no passado. Conhecer o Senhor e voltar atrás é ter realmente um futuro de tristeza, de dor. Por quê? Porque nós já passamos por isso antes de conhecermos o Senhor. E agora, tendo conhecido o Senhor, abandonando Ele, jamais esqueceremos dele. Seremos torturados na nossa mente, no nosso coração, se nós voltarmos atrás. Alguém que já serviu ao Senhor e hoje não está interessado, pode até dizer assim: hoje eu sou muito mais feliz. Agora que eu tenho paz, agora eu tenho alegria, agora sim eu vou aproveitar, eu vou desfrutar dessa vida. Mas Deus deu uma coisa chamada consciência. E lá a consciência diz: você está mentindo para os outros, você sabe que você está sendo infeliz. Isso não é paz, isso não é alegria. A pessoa pode mentir para os outros, mas não consegue mentir para Deus e não consegue mentir para si mesmo. Tem muita gente mentindo para os outros e tem muita gente acreditando em mentirosos assim. Mas o mentiroso sabe que está mentindo. Tem muita gente acreditando no mentiroso, mas o mentiroso não acredita em si mesmo. Porque voltar atrás é ser mentiroso. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque o Senhor não nos obriga. Nós, por amor, é que devemos permanecer na presença dele e servi-lo. Aqui o apóstolo Paulo diz assim: ninguém me moleste, que eu traga em meu corpo as marcas de Cristo. Pode ver, diz o apóstolo Paulo, pode ver no meu corpo o quanto eu sofri, estou sofrendo. E ele ainda desejava sofrer mais, por amor a Cristo. E nós precisamos buscar as marcas de Cristo para a nossa vida. Tem muita coisa bonita acontecendo na nossa geração. Tem muita coisa bonita aos nossos olhos acontecendo na nossa geração. Mas a gente precisa ver se Deus está achando bonito aquilo que a nossa geração de evangélicos, de crentes está fazendo. Porque se a gente acha bonito, não significa que Deus concorde com isso. Deus está gostando da maneira como nós estamos vivendo? Deus está gostando como essa geração está servindo a Ele? É isso que realmente Deus deseja para nós? Uma multidão, né? Uma multidão confessando a Jesus com a boca, mas que o coração está longe do Senhor. Existe aí uma perspectiva, né, de um grande crescimento evangélico no Brasil. Porque se pergunta qual a sua religião. Qual a sua religião? A pessoa diz: eu sou evangélico. Aí entra para a conta, né, do grupo dos evangélicos. Mas será que realmente está no evangelho? Ou está dizendo: olha, eu estou junto, né? Agora tem um ditado que diz assim: estamos juntos.
Estamos juntos com quem? Estamos juntos com as pessoas ou estamos juntos com Deus, né? Estamos juntos com aqueles que realmente servem a Deus? Ou a gente está junto com quem não serve a Deus, mas diz que serve, né? E já entenderam também que existe uma coisa, né? Existe aquele grupo que ninguém critica ninguém e todo mundo fica de bem. Ninguém critica ninguém na visão, né? Criticar. Ninguém afronta ninguém. Ninguém fala, olha, está errado, é pecado. Eu não falo para fulano, fulano também não me fala. A gente vive em comunhão. Mas essa é a comunhão dos homens, que não gera comunhão com Deus. Até o apóstolo Pedro foi afrontado pelo apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Pedro, quando estava com os judeus, se comportava como judeu. Mas quando estava com os gentios, que eram aqueles que não eram do povo de Deus, aí então ele se fazia também como um gentil. Ele queria ser dois, né, para agradar a todo mundo. E o apóstolo Paulo repreendeu o apóstolo Pedro. E olha que Paulo chegou depois de Pedro, hein? Mas a autoridade que Paulo tinha, a unção que Paulo tinha e a autoridade que Deus tinha dado para ele, fez com que Pedro aceitasse a correção. Já imaginou o apóstolo Paulo concordando com Pedro? A igreja toda ia seguir por esse caminho, dizendo a gente usa máscara, né? Vamos usar máscaras. Em determinada situação a gente age assim, perto de algumas pessoas a gente age assim, depois a gente muda, né? Mas foi repreendido o apóstolo Pedro, homem de Deus, hein? Homem cheio do Espírito Santo, um pregador cheio do Espírito Santo, que em 2 pregações 5.000 almas se converteram. A igreja primitiva já começou assim, com tudo, e Deus usando Pedro. Mas como todo homem é falho, Pedro falhou, foi corrigido pelo apóstolo Paulo. Amém? E nós devemos receber correção também. Nós, muitas vezes, não gostamos das pessoas, né? Das pessoas que falam a verdade. Estou dizendo de gente que sai criticando todo mundo, que sai julgando. Não. Às vezes a gente gosta mais de quem concorda com a gente. Que tudo que a gente faz, a pessoa diz, está certo, está certo, está certo. A pessoa, a mulher que concorda com tudo que o marido faz, até com as coisas erradas, onde é que vai parar isso, né? Como vai, o que vai acontecer esse casamento no futuro? Um pai que concorda com tudo que o filho faz, nunca discorda, pensando que assim o filho vai amá-lo, né? Um dia o filho vai jogar na cara, dizendo, você não me corrigiu, você... O pai acha que vai ser elogiado, a mãe, lá no futuro o filho vai dizer, você não me corrigiu. Quantas pessoas, né, presas estão dizendo assim, minha mãe, meu pai? Nem todos falam a verdade, né? Mas alguns casos realmente aconteceu do pai não ter corrigido. Às vezes o pai achava engraçado que o filho fizesse tal coisa errada, achava bonitinho, porque era criança, não corrigiu. E a criança se tornou adulto, né? E seguiu aquele costume. A gente precisa entender que a correção franca é a melhor coisa que existe na nossa vida. E não existe uma pessoa melhor para nos corrigir do que Deus. A gente precisa ouvir Deus, ouvir a sua correção, para que a gente possa realmente crescer segundo a vontade de Deus. E por mais que servir a Deus seja andar por um caminho estreito, um caminho difícil, mas esse é o caminho que nos leva à salvação e à vida eterna. Amém, igreja? Tentar fugir do sofrimento por amor a Cristo é jogar tudo fora.
Existem pessoas que sofriam muito por amor a Cristo, eram conhecidas por sofrerem por amor a Cristo. Eu conheço gente assim. Mas depois de um tempo, diz assim, olha, chega. Para mim não dá mais. Eu não quero mais ser afrontado, eu não quero mais que as pessoas fiquem com raiva de mim por falar do Evangelho, por ensinar o que é certo. Eu conheço gente que agora está vivendo naturalmente uma vida light, não mexe com ninguém, mas espiritualmente está morto, porque havia um chamado de Deus para incomodar, e hoje não incomoda mais ninguém. Já pensou João Batista deixando de incomodar aquela geração? A pregação de João Batista era simples, né? Era uma pregação que afrontava. Ele pregava: raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira de Deus? Como se alguém pudesse fugir da ira de Deus, né? Já pensou João Batista dizendo: eu não vou pregar mais não vou mais pregar o que Deus me manda pregar. Já pensou os profetas, os apóstolos, todos parando? Como a palavra teria chegado até nós, né? Teria morrido pelo caminho, a chance de salvação. Mas esses homens e mulheres de Deus foram pessoas que receberam as marcas de Cristo e suportaram as marcas por amor a Cristo. Quantos foram caluniados, injuriados? Quantos foram perseguidos? Quantos pagaram um preço muito alto, mas permaneceram firmes para que a palavra de Deus chegasse até nós? Quando a gente lê em Hebreus 11, a gente vai ver os heróis da fé. Deus disse para Abraão: sai da tua casa, da tua parentela, vai para um lugar que te mostrarei. Deus não deu um mapa e nem falou que lugar era, só falou: sai, porque aí não dá para você viver. Se você tentar viver aí do jeito que você está vivendo, com essa religiosidade da tua família, do teu povo, você não vai conseguir me servir. Você tem que sair daí para você servir só a mim. E ele se tornou pai na fé e era dirigido por Deus. Um herói na fé, um homem marcado. Já pensou se ele dissesse assim, Abraão: eu quero a comodidade, aqui já está tudo tranquilo, tem casa, tenho minhas posses, né? Eu não preciso mais andar aí no sol quente de um deserto. Já pensou se ele tivesse essa visão? Mas ele buscou a visão de Deus, né? Fazer aquilo que agrada a Deus. Amém, igreja? Pensa bem, né? A gente, no mundo espiritual, a gente é reconhecido pelas marcas que temos. Somos reconhecidos pelas marcas que temos. Novamente eu vou dizer, fazemos parte de uma geração que busca muito conhecimento e a gente não sabe para que tanto conhecimento. Não vai pregar para ninguém. Não vai sofrer por amor a Cristo. Curso de teologia, né? Em vários níveis. Doutorado em teologia, mestre nisso, mestre naquilo, e não prega para ninguém. E não sofre por amor a Cristo, não sofre por amor às almas. Mas é mestre. É mestre. Eu tinha um amigo meu que dizia assim, né? Quando queria elogiar muita gente, ele não chamava de mestre. Ele brincava e falava bimestre, como se existisse o bimestre, né? Alguém acima de mestre, ele dizia bimestre, entende? Então tem muito bimestre, conhecedor da palavra, né? Conhece a palavra a fundo, mas não conhece o Deus que escreveu essa mensagem, essa palavra, a Bíblia, e também não está nem aí se importando, gosta de dar palestra, gosta de ser palestrante, mas não é um pregador da palavra, ungido, alguém que realmente ama as almas, né? Não.
Se for para fazer uma palestra, faz. Se for para alguém desafiá-lo no conhecimento bíblico, ele diz: vem que tem, pode vir que tem. Mas não tem uma marca de amor a Cristo. Não tem um relato de que ajudou alguém por amor às almas. Nunca fez nada por alguém que trouxesse realmente uma marca à sua vida. Nunca dividiu nada com ninguém. Pelo contrário, só acumulou riquezas. Isso não é marca de Cristo. É a marca do mundo, né? Isso é a marca do nosso egoísmo, isso é a marca da nossa carne, mas não a marca de Cristo. Dizem os historiadores que os escravos que vinham para o Brasil, lá na sua terra, quando eles eram enganados por aqueles que os escravizavam, já na sua terra de origem, eles recebiam a marca do homem que escravizou eles lá para trazer para o Brasil. Então, lá na sua terra de origem, eles recebiam uma marca no seu corpo. Eles eram marcados como animais, a ferro quente. Então, lá recebiam uma marca. Dizem os historiadores que quando esses homens que já vinham como escravos, chegavam ao Brasil e eram vendidos como escravos, o homem que comprava aquele escravo ou aqueles escravos colocava a sua marca. Então, mais uma marca no escravo, mais uma marca. Então, lá na sua terra natal, foi marcado com a marca daquele que o escravizou para trazer, para vender aqui como escravo no Brasil. Chegando ao Brasil, o senhor que o comprava dizia: agora eu vou pôr a minha marca. Então marcava de novo aquela pessoa. E se aquele senhor vendesse aquele escravo para um outro senhor, aquele outro senhor dizia: não, eu quero pôr a minha marca. Então marcava de novo. Está entendendo? E assim essas pessoas sofriam como escravos e com as marcas que tinham, marcas de escravidão. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Amém? Eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. O próprio apóstolo Paulo diz que ele era escravo de Cristo. Ele se colocou como um escravo de Cristo. Não que o Senhor o estivesse escravizando, né, como esses homens, né, do passado fizeram, com muitas pessoas, né? Não é essa escravidão. Jesus não escraviza. Jesus liberta. Então Paulo dizia: ele me libertou, mas agora eu me faço de escravo. E o Paulo, que se fazia de escravo de Cristo, queria a marca de Cristo. Ele queria a marca de Cristo cada vez mais na sua vida. Como eu disse, né, no princípio dessa mensagem, uma coisa que a gente está fugindo é ter a marca de Cristo. Porque a marca de Cristo traz dor, sofrimento, né? Traz para nós, sobre nós, muita afronta. Se perde pessoas, né? Tendo a marca de Cristo, se perde pessoas que diziam ser nossas amigas e que agora não são mais. Muitas pessoas já se afastaram daqueles que têm a marca de Cristo. No começo da conversão, a pessoa diz assim: eu não sei por que agora, né, que eu estou me empenhando, buscando ser uma pessoa melhor, segundo a palavra de Deus, fulano, beltrano e cicrano virou as costas para mim. Agora que eu estou sendo marcado por amor a Jesus, as pessoas estão se afastando de mim. Isso é bíblico, né? Isso é bíblico. Então, nesta noite, vamos meditar. Paulo está dizendo: ninguém me incomode que eu trago as marcas de Cristo. Lá no céu, somos reconhecidos pela marca de Cristo na nossa vida, né? E a marca de Cristo, irmãos, não é só falar, é fazer. Tem gente que diz assim, como há muitos anos atrás, né? Uma pessoa me disse assim: olha, eu sinto que eu tenho o dom do amor. Mas em muitos anos no Evangelho comigo, aquela pessoa, eu nunca vi aquela pessoa amar alguém. E sempre falava: eu sinto que eu tenho o dom do amor.
Mas eu nunca vi aquela pessoa colocar esse dom em prática, porque era egoísta. Era uma pessoa que só pensava em si mesma, só pensava em comer bem, se vestir bem e andar com gente que tinha dinheiro na época, entende? E isso levou para longe da igreja. Então dizia que tinha o dom do amor, mas nunca foi provado que realmente tinha o dom do amor. O dom do amor deixa marcas. Amém, igreja? A mãe que ama o filho, ela fica marcada. O pai que ama o filho fica marcado. Porque o pai que ama o filho trabalha, né, para sustentar o seu filho. A mãe que ama o filho cuida, né? E só Deus sabe, né, o que uma mãe é capaz de fazer por um filho. Uma mãe que ama é capaz de fazer por um filho, mas ela fica marcada. O filho vai crescendo e ficando bonito, e a mãe vai envelhecendo, né, e ficando com as marcas de tanto amor que deu ao seu filho, aos seus filhos. Os filhos vão crescendo, ficando bonitos, e a mãe vai ficando marcada, vai envelhecendo. É assim, quantas noites de sono as mães não perdem por amor aos filhos. O filho acorda, né, bonitinho, e a mãe moída. A mãe moída. Às vezes o pai ajuda a cuidar também. Acorda os dois moídos, e a criança, né, elétrica. Mas é por amor, né? Por amor. Agora, mãe e pai que não se porta com o filho, não recebe marca nenhuma, né? Não tem marca nenhuma. Mas assim também é a nossa vida. Se a gente não se importa, né, com o nosso Senhor, em ouvi-lo e obedecê-lo, não tem marca nenhuma na nossa vida. Mas que Deus trabalhe na nossa vida através dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém? Amém? Nós fomos libertos por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E reconhecemos que Ele é o nosso libertador, o nosso Senhor. Mas a gente precisa também se dedicar e fazer aquilo que Ele nos pede. Ele se dedicou em extremo a obedecer ao Pai, de tal forma que morreu por nós na cruz do Calvário. Só existe alguém que tem, segundo os relatos bíblicos, né? Paulo sofreu muito, teve muitas marcas por amor a Jesus, mas não se compara a Jesus. Amém, igreja? Aquele que mais sofreu por amor ao Pai, aquele que mais sofreu por amor às almas, é Jesus. E Paulo disse: eu vou me espelhar em Jesus. E nós precisamos fazer isso também, sermos marcados. A nossa pastora Áurea, eu sempre comento com as pessoas, né? Não só da igreja, mas pessoas que não são da igreja, que conhecem a pastora, né? Ou pessoas que nem conhecem, mas numa conversa, diga assim: a nossa pastora Áurea de Maringá. A nossa pastora Áurea, ela é marcada, da cabeça aos pés, por amor a Cristo. Quem conhece sabe que é verdade. Ela é uma pessoa marcada por amor a Cristo. Não está buscando aquilo que esse mundo oferece. Se quisesse, né, a nossa pastora está vivendo uma vida tranquila, mas tão tranquila, porque condições ela tem. Mas ela nem pensa nisso. Nem pensa. E é muito bonito ver a pastora fazendo as lives de quinta, né? É muito bonito ver a pastora pregando. Eu falo: pastora, a senhora está pregando mensagem difícil de se ouvir hoje em dia, hein? Quem é que está pregando amar a Deus? Quem é que está pregando amar as almas de verdade, né? Quem é que está pregando aí perdoar, buscar o perdão de Deus? Quem é que está pregando mensagens assim? Não está fácil. Não estou dizendo que é só a pastora, mas não está fácil achar gente que pregue pregações que trazem marcas, né? Não está fácil encontrar. Mas que a gente possa meditar nessa mensagem, saber que é uma orientação de Deus para a nossa vida. Ah, mas a nossa geração está vivendo assim. Ah, eu acho melhor fazer uma tatuagem. Eu vou tatuar aqui um versículo da Bíblia. Não é melhor cumprir esse versículo?
Não é melhor colocar esse versículo em prática? Mas eu tenho que pôr no meu braço aqui, o Senhor é o meu pastor. Não precisa disso. Haja como o Senhor, né? Haja como tendo o Senhor como seu pastor, e as pessoas vão ver isso. As pessoas vão dizer, olha, aquele ou aquela tem o Senhor como pastor da sua vida. Amém, igreja? Então, não precisa, né? A gente mesmo, né, fazer a marca é problema. É problema. Seja marcado por Jesus e não por si mesmo. Deixe Jesus marcar a sua vida por amor a Ele. Senhor, nós te agradecemos por esse culto maravilhoso, um presente do Senhor para as nossas vidas. Pai, nós reconhecemos que estar ouvindo a palavra do Senhor é estar recebendo a maior riqueza. Ó Senhor, o maior presente, o melhor presente que o Senhor poderia nos dar nesta noite. E nós então queremos te exaltar por isso. Queremos agradecer ao Senhor por ter se lembrado de nós, se lembrado de falar conosco e ter nos dado essa mensagem nesta noite a todos nós que aqui estamos na igreja, aqueles que estão assistindo essa live e aqueles que vão assistir também. É um presente do Senhor para todos nós. Ó Senhor, um presente que vem em forma de um alerta, que vem em forma, ó meu Pai, de uma mensagem para se ouvir e se praticar enquanto é tempo. Essa mensagem vem como um alerta de Deus, um alerta do Senhor dizendo, é preciso adquirir marcas que sejam reconhecidas no mundo espiritual. É preciso adquirir estas marcas enquanto é tempo, para se alcançar o reino de Deus. É preciso sofrer por amor a Jesus, é preciso carregar a cruz, é preciso ser obediente, é preciso fazer aquilo que o Senhor nos pede. Esta é a tua mensagem, Senhor, que nós possamos dedicar muito mais a buscar esta marca, a marca de Cristo para a nossa vida, a marca que vem sobre nós por amarmos ao Senhor, por não aceitarmos que a nossa carne esteja nos dominando, por não aceitarmos, ó Pai, as ofertas do diabo, por não nos dobrarmos, Senhor, à vontade deste mundo, ao querer deste mundo, ao costume deste mundo, Senhor. Ó Pai, nós pedimos que o Senhor ajude todos nós nesta busca pela marca de Cristo em nossa vida. Ajuda-nos a sermos perseverantes, ajuda-nos a sermos dedicados, ajuda-nos, Senhor, porque ser marcado por amor a Cristo, Senhor, traz sofrimento, mas que neste sofrimento nós tenhamos o prazer de servir ao Senhor, de ser útil, ó Pai, como filhos, como obreiros, como servos, como vasos de honra para o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por falar conosco. Em nome do Teu Filho Jesus, nós te agradecemos. A graça do Filho Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação de Deus Espírito Santo estejam sobre todos que aqui estão, aqueles que estão nos assistindo e aqueles que vierem assistir também essa live. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.